irmãos, nós estamos hoje então começando uma série sobre os 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo, mas sobre essa nomenclatura eu vou falar daqui a pouco. Vão ser 5 domingos, que nós vamos tratar de alguns assuntos. O primeiro hoje é a depravação total, a semana que vem a eleição incondicional, terceira semana expiação limitada, na quarta semana graça irresistível, na quinta semana a perseverança dos santos. Vamos abordar esses 5 temas. Hoje começamos com a depravação total e o texto que nós vamos ler é o texto de Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. Romanos 3, do verso 9 ao verso 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engana. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O Senhor, a partir desse texto, e segundo aquilo que o Teu Espírito falar, leva-nos ao conhecimento da verdade, para vivermos para a verdade, pela verdade e com a verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ponto mais alto da criação é o ser humano. O ser humano foi feito à imagem de Deus, nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Por causa da queda, o pecado de Adão lá, registrado em Gênesis 3, o homem perdeu essa comunhão com o Criador, embora busque essa comunhão, irmãos. O ser humano tem prazer em coisas que são bonitas. O ser humano tem prazer quando vê algum ato de justiça, quando vê algum ato que seja comunitariamente bom. Estas coisas demonstram que o ser humano se agrada de coisas boas, de coisas belas, de coisas maravilhosas, porque nós estamos ligados a isso pela criação que o Senhor fez. Sendo assim, meus irmãos, todo o anseio do homem, quer ele saiba disso ou não, todo o anseio do homem é se encontrar com o Senhor. O Senhor supre a necessidade do ser humano. Deus é infinito e satisfaz o nosso anseio por completude. Deus é eterno e satisfaz o nosso desejo por permanência. Deus é imutável e satisfaz o nosso desejo por segurança e estabilidade. Bom, a salvação do estado de pecado em que nós nos encontramos só pode ser revertido pela operação do próprio Senhor. Temos falado isso aqui inúmeras vezes, infindáveis vezes, né? O processo da salvação, meus irmãos, ele começa na eternidade com eleição e predestinação, e ele vai acabar na eternidade, vai acabar no sentido de, vai se completar na eternidade com a nossa glorificação. Nós vamos falar aqui, meus irmãos, sobre os pontos desta salvação
que dizem respeito diretamente à atuação de Deus junto ao homem. Porque quando o Senhor nos escolheu, nos predestinou na eternidade, nós não estávamos lá, a glorificação ainda não aconteceu. Então, o que nós vamos falar aqui, os 5 pontos sobre os quais nós vamos falar, dizem respeito à atuação direta. Nós todos já experimentamos esses 5 pontos, todos os crentes já experimentaram esses 5 pontos aqui. Nós vamos falar desses 5 pontos. À guisa de contextualização, eu quero só explicar rapidamente, 2, 3 minutos, como foi que se chegou nesse ponto, nesses 5, como chegaram nesses 5 pontos. Em 1517 houve a reforma, chamada Reforma Protestante, a partir de Lutero e depois Calvino. Foi um protesto contra a ordem eclesiástica da Igreja Católica Romana, que vinha por séculos enganando o povo com as suas práticas. Então Lutero, que era um monge católico romano, diga-se de passagem, tendo contato com a palavra de Deus, particularmente com o livro de Romanos, que nós lemos hoje, tendo contato com o livro de Romanos, ele entendeu que a coisa não era da forma como estava sendo ensinado. Então ele cravou lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as tais 95 teses dele, que ele defendia. Esse ato de pregar na porta da igreja um papel era uma forma da época de se começar uma discussão na sociedade. Em vez de colocar na televisão, que não tinha, então colocava-se o assunto que se queria debater na porta da igreja. Então começou-se a debater isso. E a reforma começou então pela Alemanha, depois foi se alastrando, passou para a Suíça com o Calvino, depois passou para outros lugares, Holanda, ela foi se espraiando, foi para a França, foi para outros, lá na França eram chamados de huguenotes, né, os protestantes, foi se alastrando. Em Genebra, irmãos, onde Calvino ensinou, ele tinha um discípulo chamado Teodoro de Beza. Esse Teodoro de Beza foi o sucessor de Calvino na condução da reforma. Esse Teodoro de Beza teve um aluno chamado Jacó Armínio. Armínio foi aluno de Teodoro de Beza, que era um seguidor natural de Calvino. Em determinado momento da caminhada, do estudo, o Armínio começou a discordar de algum dos pontos do Calvino que eram seguidos pelo seu professor Teodoro de Beza. Após a morte de Armínio, que se deu em 1609, no ano de 1610, os seguidores de Armínio lançaram um documento com 5 pontos, discordando de pontos do chamado calvinismo. Esse documento passou a se chamar remonstrância. E aqueles que assinaram o documento, os remonstrantes, eram então os discípulos de Armínio que discordavam do ensino de Teodoro de Beza, que tinha sido discípulo do próprio Calvino. 1610. Em 1619, entre 1618, entre o final de 1618 e o início de 1619, os calvinistas se reuniram numa cidade da Holanda chamada Dordrecht, e nesse lugar fizeram o tal sínodo de Dort. Dort, uma corruptela do nome da cidade, Dordrecht. Sínodo com mais de 100 pessoas abalizadas para discutirem esses temas teológicos. E chegaram à conclusão de que o Armínio estava errado e firmaram 5 pontos para combater os 5 pontos dos arminianos, dos remonstrantes. Estes 5 pontos que celebraram no sínodo de Dort ficaram conhecidos então como os 5 pontos do calvinismo. Calvino nunca soube que houvesse isso, meus irmãos. Calvino morreu em 1564. Nós estamos falando de 1619, 50, 60 anos depois. Mas houve uma sequência no pensamento calvinista.
No inglês, meus irmãos, esses 5 pontos, se você pegar a primeira letra de cada um dos pontos, e pegar a primeira letra de cada um e ler dessa maneira como um acróstico, esses 5 pontos formam a palavra tulip, que é tulipa, né, em inglês. Então é conhecido como a tulipa, ou tulipe, né? Para falar de tulipe numa igreja, todo mundo sabe o que é. São os 5 pontos do calvinismo. E em português, são esses que eu já citei para os irmãos. Primeiro, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O que nós vamos fazer aqui, meus irmãos, não é defesa nem de Calvino nem do calvinismo. Nenhuma igreja é defensora de A ou de B. Uma igreja é sempre pregadora do Evangelho de Jesus Cristo. É que a nós parece que os 5 pontos do calvinismo são muito bem defendidos pela Bíblia. Então são pontos que, a nosso ver, aqui na nossa igreja, nós queremos dar uma cara de igreja reformada, a nossa igreja, que defenda, uma igreja que defenda os valores reformados. A nós nos parece útil e proveitoso aprender esses 5 pontos. Não é uma defesa de Calvino, nada disso. Embora nós usemos muitas vezes essa terminologia, você é mais calvinista ou mais arminiano, coisa e tal. Porque quando você fala calvinista ou arminiano, você não está citando o nome, você não quer se referir à pessoa, você está se referindo a um quadro, a um cenário teológico que abriga umas tantas verdades. É um determinado ponto de vista traduzido em vários pontos. Então usa-se essa terminologia calvinista de um lado, arminiano do outro. Mas não é para defender um e atacar o outro, não é nada disso. Bom, o primeiro, meus irmãos, que nós vamos ver então é a depravação total, é isso que nós estamos vendo hoje. Um sumário, bem sumário, disso nós vamos já destrinchar mais, mas o sumário seria o seguinte: a corrupção do ser humano é tão profunda e forte que o ser humano se torna escravo de uma tal maneira que ele é incapacitado de sair do estado em que ele se meteu. É tão corrupto que ele não pode largar de ser corrupto por conta própria. Para sair desse estado, não há nada que o homem possa fazer, só se o Senhor o tirar dessa escravidão do pecado. O homem é escravo do pecado. Então, meus irmãos, nós vamos falar algumas coisas aqui que são um pouco, vamos dizer, violentas do ponto de vista humano. Eu ouvi falar algumas coisas que pode cair mal nos ouvidos. Eu estava vendo agora de tarde, meus irmãos, um documentário curto, breve, 20 minutos, acho que nem isso, sobre o Martin Lloyd Jones, uma mocinha, bem novinha, um vídeo gravado em 2011, quase 10 anos, né? Uma mocinha está na frente da igreja que ele pastoreou lá em Londres, Westminster Church, na igreja de Westminster. Ele foi pastor dessa igreja de 38 a 68, 1938 a 1968, em Londres. 30 anos antes dele começar o ministério dele, quer dizer, em 1900, quase 1900, 1800 e final, quem pregava em Londres, no Metropolitan Tabernáculo Metropolitano em Londres, era o Charles Spurgeon. E todo mundo gostava do Spurgeon. Quando Martin Lloyd Jones começou a pregar, ele não foi aceito imediatamente, justamente porque ele enfocava com um certo rigor a depravação total. Então era uma coisa estranha do povo que tinha ouvido Charles Spurgeon pregar, que era chamado o príncipe dos pregadores, e 30 anos depois ouviu um homem que falava que você é um pecador, você abandonou o Senhor, você ofende Deus. Ele não foi aceito com uma facilidade enorme. Então isso que nós vamos falar hoje, meus irmãos, não é para ofender ninguém, não é para que ninguém tenha depressão ou sinta sua autoestima baixa. Aprender a depravação total é fundamental, porque sem você aprender que você é totalmente depravado, totalmente corrompido pelo pecado, você não vai
elevar o Senhor ou dignificar o Senhor quando nós estudarmos os outros 4 pontos. Eleição incondicional, você foi eleito sem condição nenhuma, porque se você tivesse que apresentar uma condição, estava perdido, você não seria eleito nunca. Então, eleição incondicional, depois a expiação, a morte de Jesus na cruz, depois a graça irresistível, quando o Senhor vem sobre nós com o Espírito Santo, nós não conseguimos resistir, e depois a perseverança dos santos, que é o poder de Deus em nós para que nós não caiamos e prossigamos até o final. Então é fundamental o conceito de depravação total, meus irmãos, para aproveitamento do próprio pecador com relação ao segmento da obra de Deus na sua vida. Esse é o objetivo de nós sabermos exatamente em que pé nós estamos. Bom, a depravação total passa pelos seguintes pontos. Eu separei alguns pontos aqui. Primeiro, depravação total, meus irmãos, não significa que o homem seja tão mau quanto ele pode ser. Nós podemos ser muito piores do que nós somos, meus irmãos. Nós podemos ser muito piores do que nós somos. Aliás, até falando alguma coisa que nós vimos aqui na aula agora há pouco aqui, meus irmãos, se nós pudéssemos colocar numa tela os pensamentos que nós tivemos nessa última semana, ninguém gostaria que os seus pensamentos fossem colocados nessa tela. Porque o que nós pensamos, a gente não conta para ninguém, a gente morre, mas não confessa. Se nós fizéssemos tudo o que nós pensamos, meus irmãos, nós seríamos verdadeiros monstros de iniquidade, como diria um pregador aí do início do século passado, Paris Whitehead, né? Por que não somos tão maus? Não somos tão maus assim, não manifestamos essa maldade num grau tão elevado, porque existe uma coisa que se chama graça comum. A graça comum é uma operação de Deus a favor de pecadores imundos e sujos como nós, que não merecem, porque graça comum passa por graça, que é a favor e merecido, comum quer dizer atinge todos os homens. Então, o mais ímpio pecador, meus irmãos, ele está debaixo disso que se chama graça comum. Isso é manifesto de muitas maneiras. Por exemplo, você pode ter um cientista ateu, alguém que odeia Deus, como às vezes eu vejo alguns debates, eu gosto disso, eu vejo no YouTube alguns debates de um cristão com um cientista desse, e esse cara, seu descobridor, por exemplo, de uma vacina, que vai salvar um monte de gente. Também, dons e talentos, meus irmãos, que são dados pelo Senhor para pessoas que acabam beneficiando a humanidade, mesmo sendo pecadores enormes. Você tem leis e tem magistrados, juízes, que mantêm o sistema de justiça dentro de parâmetros aceitáveis. As sociedades se viram bem, estão indo com calma, etc. E coitado, fora no coronavírus, né, meu irmão? Tem pessoas que não são crentes e que têm um padrão moral elevado. Ele é um bom marido, ele é um bom filho, é um bom pai, ele é um bom trabalhador. Isso se chama graça comum. Este é o motivo porque as pessoas não são como elas de fato são. É sempre bom nós lembrarmos, irmãos, que lá em Isaías 52, no final de Isaías 52, a palavra diz, fazendo ali uma profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nunca houve um homem tão deformado como ele estava na cruz. São os últimos 2 versículos de Isaías 52. Ele estava desse jeito porque estava com o nosso pecado. Se nós tivéssemos um rostinho que manifestasse a podridão que há dentro de nós, meus irmãos, nós seríamos todos horríveis de feio. Jesus manifestou isso na cruz. Então vejam, a graça comum nos livra de coisas. Nós temos pessoas bonitas. O sujeito é um baita pecador e é uma pessoa bonita. Quer dizer, o Senhor mantém as coisas pela sua graça comum dentro de parâmetros aceitáveis. Mas, segunda coisa, Romanos 14, 23 diz assim, esse versículo é terrível, irmãos. Tudo que não é de fé é pecado. Esse versículo é terrível, porque essa é a forma como Deus vê o homem, meus irmãos. Você vê que a pessoa fez uma grande obra,
uma grande obra social, fez uma coisa espetacular, salvou milhares de pessoas. Maravilha. Esses atos se coadunam com aquilo que Deus quer que seja feito, que é o bem. Só que, segundo esse versículo de Romanos, como é que Deus olha para esta pessoa? Quando Deus olha, vamos dizer que essa pessoa não seja crente, mas fez essas obras todas, boas obras, grandes obras, obras de caridade. Quando Deus olha para ele, olha e diz assim: isto é pecado. Por quê? Porque não foi feito, nada disso foi feito para a glória de Deus. Porque só tem um jeito de nós fazermos as coisas para a glória de Deus, é nós estarmos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Porque o senhorio de Jesus Cristo sobre nós nos faz, diante do Senhor, aceitáveis. A nossa fé no Filho de Deus nos faz aceitáveis diante do Senhor. De maneira que se alguém não é crente, não tem dentro de si a fé salvífica, externamente o ato foi muito bom. Mas este ato diante de Deus, quero dizer uma coisa para os irmãos, não vale nada do ponto de vista da salvação. Isso é uma boa coisa, isso é uma coisa que pode chocar e ferir muita gente. Mas eu não concordo com isso, eu não tenho concordância nem discordância. A Bíblia diz que o que não é de fé é pecado. Não diz que o que é ruim, feito sem fé, é pecado. Diz que qualquer coisa feita sem fé é pecado. Porque não está, meus irmãos, dentro do parâmetro que 1 Coríntios 10, 31 exige. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, assistência social, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, alguém que faz e não faz para a glória de Deus, porque não é um crente no Senhor Jesus, não tem a fé no Senhor Jesus, ele está fazendo a mesma coisa que Adão. O que Adão fez? Adão puxou para ele a glória. Ele estava dizendo que ele queria viver como ele queria viver, independente de Deus. O primeiro pecado do homem lá no Éden, meus irmãos, foi um grito de independência. Eu quero ser independente de Deus. Deus mandou eu não fazer isso, eu não preciso dessa palavra, eu vou viver como eu quiser viver. Foi isso que Adão falou. E Romanos 5,12 diz, meus irmãos, que nós fomos feitos pecadores lá no pecado de Adão. Esse primeiro pecado de Adão passou a todas as gerações, nós somos descendentes desse pecado. Quer dizer, alguém hoje que faz alguma coisa porque julga estar fazendo um negócio bom, a parte do Criador, está repetindo o padrão Adão de funcionamento. Está em pecado, está apartado de Deus e Deus não recebe essa vida. Bom, outra coisa a respeito de depravação total. A depravação total, mesmo o conceito de depravação total, não se liga àquilo que nós pensamos sobre pessoas que aos nossos olhos são totalmente depravadas. Alguém pode olhar, por exemplo, para o exército islâmico e dizer assim: bom, eu estou longe do exército, tá bom que eu não sou essa pintura toda, mas igual o pessoal do exército islâmico eu não sou. O conceito de depravação total, meus irmãos, não está ligado à comparação que nós possamos fazer de qualquer pessoa com outra pessoa. O conceito de depravação total está ligado com a comparação que nós fazemos com um determinado homem. E esse homem se chama o Senhor Jesus Cristo. Ele é santo, perfeito, justo, reto, bom, maravilhoso, misericordioso. Ele faz tudo de maneira perfeita. Nós não fazemos nada de maneira perfeita. Não somos santos como Ele é santo, não somos perfeitos como Ele é perfeito, não somos misericordiosos como Ele é misericordioso, não somos bondosos como Ele é bondoso, de maneira que se Ele é perfeito, nós somos depravados em cada um desses sentidos, nós somos totalmente depravados. O sentido de depravação total está ligado basicamente à nossa comparação com um padrão perfeito, que é Cristo. Jesus veio fazer a vontade do Pai. João 6,38 diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 4,34 diz assim:
A minha comida, Jesus falando, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E a obra, meus irmãos, de Jesus foi cumprir a lei, porque a lei era boa, era a lei de Deus. Sobre a lei, lá em Romanos 7,12 fala assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Nós, meus irmãos, não estamos querendo fazer, eu estou dizendo, o homem natural, o homem sem Cristo, não quer fazer a vontade de Deus. Olha o que fala Romanos 8,7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu estou buscando a Deus. Irmãos, não há ninguém que busque a Deus. Nós falamos isso no texto de abertura, texto de Romanos. Não há ninguém que busque a Deus. O ser humano busca o resultado que Deus pode dar para a sua vida. Ele precisa de Deus, ele sabe que precisa de Deus. Porque sem o Senhor ele está lascado. Todo ser humano sabe isso. Ele precisa de Deus, ele tem isso dentro dele, tem um vazio dentro dele e só Deus pode preencher esse vazio. Quer dizer, quando se fala que a pessoa está buscando Deus, não está buscando Deus, porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. A pessoa está buscando coisas que Deus possa dar. Por quê? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é amizade, irmãos. Pois não é sujeita à lei de Deus. A carne não é sujeita à lei de Deus. Nem pode ser, nem em verdade pode ser. Portanto, meus irmãos, o homem foge da luz que veio ao mundo. A luz que veio ao mundo é Cristo. João 1,9 fala assim, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Só que João mesmo, capítulo 3, fala que alguns vêm para a luz, para que as obras que eles fazem sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está falando dos crentes, que são movidos pelo Espírito Santo de Deus, e hoje são feitos também luz, vós sois a luz do mundo, então vem para a luz, para que mais resplandeça aquelas coisas que eles têm feito, e nós lemos um texto aqui hoje em Mateus, fala assim, vós sois a luz do mundo, para que os outros vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Não é para ver o que você faz de bom para glorificar você, é para ver o que você faz de bom para glorificar o Pai. Então você vem para a luz, essa luz que veio ao mundo que é Cristo, você vem para Cristo, para que essas obras sejam manifestas, para que o Pai seja glorificado. Agora, com relação aos ímpios, diz a palavra, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. De maneira, meus irmãos, que as pessoas são inimigas de Deus, não são amigos de Deus. O ser humano natural não é amigo de Deus, é inimigo de Deus. Uma das formas, meus irmãos, que os homens têm de aplacar a sua consciência com relação a esse entendimento que eles têm, é participar, meus irmãos, de atividades religiosas. Se há uma coisa boa para a consciência do ser humano, é tal da igreja. A igreja não serve para isso, irmãos. A igreja é a reunião daqueles, a igreja universal, né? A igreja que está no mundo inteiro, é a soma de todos os crentes em Jesus, que só tem por objetivo na vida servir o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja local, quando eu digo igreja local, eu estou querendo dizer, a igreja como ela é estabelecida em vários lugares, em cada um dos lugares onde tem um prédio, que é uma igreja, essa igreja se presta muito bem, meus irmãos, a esconder falsos crentes, chamados crentes nominais, se dizem crentes, mas que usam a igreja para aplacarem a sua consciência por causa do seu pecado, que eles sabem que não está perdoado. E tem um texto, meus irmãos, em Romanos 2,15, que é maravilhoso, assim, os quais, esses ímpios, que são religiosos, mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. É interessante, meu irmão. Fala que essas pessoas manifestam a obra da lei, não a lei. A lei de Deus está dentro do coração dos crentes. Está escrito em Jeremias 31:33 assim: este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E em Jeremias mesmo, 32:40, fala assim: farei com eles um concerto eterno, falando de Cristo. Jeremias falando de Cristo, concerto eterno, né?
que não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração. Então, meus irmãos, quando a pessoa se torna crente, a lei é escrita, mas todos os ímpios têm as obras da lei no coração, isto é, eles têm uma ideia do que seja justiça, do que seja bom, do que seja agradável, do que seja razoável. Então as pessoas se aplicam a estas obras, para com estas obras, que são boas, segundo o que é colocado, segundo o que é permitido a eles terem no coração. Essas pessoas se agarram a isso, não são crentes, não têm a lei, mas sabem, porque Deus colocou dentro os princípios morais que regem o funcionamento do ser humano. De maneira que a pessoa placa a sua consciência, meus irmãos, com as obras da lei, mas pelas obras da lei ninguém será salvo. Será salvo se Deus colocar a lei no coração e infundir temor no coração dessa pessoa, para essa pessoa viver para Cristo. A depravação total, meus irmãos, fica muito clara em Efésios 2:1. O Senhor vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estar morto, meus irmãos, significa estar separado de Deus. Olha o que fala Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Estar morto, meus irmãos, significa estar cego, segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não resplandece neles, meus irmãos, a salvação. São cegos, estão mortos nos seus delitos e pecados, sem salvação, sem o sangue purificador do Senhor, sem a operação do Espírito Santo, a operação salvífica do Espírito Santo no coração deles. O que leva esse quadro todo que eu estou pintando, que não é um bom quadro, né, de se ouvir, repito, mas leva a quê, meus irmãos? Leva o Senhor a ter ira. A ira de Deus, meus irmãos, é a resposta de Deus à ofensa que nós todos seres humanos, perpetramos contra a sua santidade, contra a sua pessoa, contra a sua perfeição. A justiça de Deus que se manifesta através de ira é a resposta perfeita de Deus contra esta ofensa que qualquer ser humano perpetrou contra o Senhor. E a palavra diz em Romanos 1, nos versos 18, 23 e 25, o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Mudaram a glória do Deus incorruptível, mudaram a glória de Deus, mudaram a glória de Deus, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Isso quer dizer, meus irmãos, fizeram ídolos. Ídolo é tudo aquilo que você põe no lugar de Deus. Deus estava no trono dele lá no Éden. Adão falou: Senhor, dá só uma licencinha que eu vou colocar uma outra coisa nesse trono aí, eu mesmo. Então mudaram a glória de Deus, e fizeram ídolos. E mais, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Todo ser humano, meus irmãos, nasce debaixo dessa ira. Em Efésios 2:3 tem um versículo até difícil de ler, porque em Efésios 2:3 está escrito assim: éramos por natureza filhos da ira. Quer dizer, éramos por nascimento filhos da ira. O nascimento, meus irmãos, de uma criança. Ah, nasceu, olha, fulana foi para o hospital, já estourou a bolsa. Aí chega no hospital, já nasceu nenezinho. Este neném, irmãos, desperta ira no Senhor. Por natureza, por nascimento, o ser humano desperta esse pensamento. Porque esse nenenzinho tão lindinho, olha que bonitinho a cara do pai, olha a sua boquinha, que coisa linda. Ele foi gerado em pecado. O salmista, Salmo 51 fala isso. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele cresceu no útero da mãe sendo um pecadorzinho. Porque a mãe é uma pecadora e o pai é um pecador. E quando nasce um pecador.
E um pecador significa alguém que ofende a Deus e desperta em Deus o desejo de fazer justiça, isto é, derramar ira. E se durante a vida desta pessoa, desse nenenzinho, o neném vai crescendo, se durante a vida desta criança, que se torna um adolescente, se torna um jovem, se torna um maduro, se torna um velho, ele não tiver um encontro com o Senhor, esta ira de Deus, que estava lá no dia do nascimento, permanece. Olha o que fala João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ok. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece quer dizer, ela vem vindo e permanece. Como é que está a situação? O sujeito está doente no hospital, aí você vai visitar o cara, e daí como é que está o negócio? Permanece na mesma. Já vem a situação. Permanecer quer dizer a reprodução do que já era. Então aquele nenenzinho já estava ofendendo. Se ele passar pela vida sem a conversão, a ira de Deus sobre ele permanece. E a situação, evidentemente, né, meus irmãos, vai se resolver para essas pessoas da pior maneira possível. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, fala assim: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança, olha que palavras fortes, irmão, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Em Apocalipse 20:15 está escrito assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, depravação total é uma coisa difícil de nós... Eu não tenho problema hoje, meus irmãos, eu não tenho problema em saber que eu sou depravado totalmente. Eu não sei se os irmãos têm, eu não tenho problema. Eu estou convencido disso biblicamente e eu amo o Senhor porque Ele me alcançou e me tirou desse lugar. A Bíblia no Salmo 113, no verso 113, verso 7, fala que o Senhor ergue do monturo, quer dizer, do mais profundo lixo, do mais profundo lugar de coisas abjetas, levanta o necessitado de lá. O salmista no Salmo 130, ele fala assim: das profundezas a ti clamo, ó Deus. O salmista reconhecia em que lugar ele estava. Ele não estava no segundo subsolo, irmão. Ele estava no último subsolo. Ele estava no 40º subsolo, no 100º subsolo, no lugar onde não tem luz e nas mais densas trevas, é onde ele estava. E foi nesse lugar que o sangue de Cristo o alcançou. A melhor coisa que pode acontecer, para nós terminarmos, Romanos 7,18, é nós chegarmos à seguinte conclusão. Porque eu sei, o apóstolo Paulo falando, eu sei, nesse capítulo 7 ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer ele está em mim. Eu faço. Portanto, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Ele reconhece, ele faz um raciocínio lógico, ele reconhece. 7,18 de Romanos fala assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum. O que você tem de bom, apóstolo Paulo? Nada. E no outro lugar ele diz assim: eu sou o pior pecador do mundo. Dos pecadores eu sou o principal. Nunca nasceu ninguém pior do que eu. Então, meus irmãos, o primeiro passo para nós querermos sair disso é nós reconhecermos isso. O John Piper fala uma coisa interessante numa pregação, quando eu dei o exemplo do 100º subsolo. Ele fala assim: não adianta você achar que existe alguma coisa boa em você. Não, mas espera aí, tudo bem, eu tenho os pensamentos maus, mas eu sou um bom marido. Não, de fato, eu já fiz muita maldade na vida, não sei o quê, mas eu sou um bom pai. O cara acha que ele está no segundo subsolo, no terceiro subsolo, no quinto subsolo, ele está aqui no rasinho. Só que é o seguinte, meus irmãos, o sangue de Cristo não alcança quem está no quinto subsolo. E o John Piper fala assim: se você for no lugar mais fundo onde um ser humano pode ir, lá no 100º subsolo, o que você vai achar lá? Você vai achar lá o sangue de Cristo. Porque Jesus desceu às partes mais baixas. Lá ele deixou o sangue dele.
Ele deixou o sangue dele, ele verteu o sangue dele para pecadores depravados totalmente serem salvos. Então, a doutrina da depravação total, meus irmãos, é fundamental para o que nós vamos estudar nos outros 4 domingos aqui. Vamos começar na semana que vem pela eleição incondicional. Aliás, quem está com o livro do John Piper, leia Eleição Incondicional, porque o John Piper inverte a ordem e põe agora, como segundo ponto, ele põe a graça irresistível. Então, quem tem o livro do John Piper, leia o capítulo que fala sobre eleição incondicional, que é o que nós vamos estudar. Nós vamos seguir a ordem da tulipe. Então, nós vamos estudar a eleição incondicional. Vamos começar, meus irmãos, a saber como Deus nos tirou dessa situação. Mas sabendo desta situação, nós vamos dar glória a Deus com mais facilidade, com mais ardor, com mais calor, com mais temor de Deus, com mais amor por Ele, porque, de fato, a Bíblia diz que nós estamos no lugar, ou estávamos no lugar, de total perdição, sem salvação, trevas de trevas, escuridão de escuridão, perdição de perdição. Essa é a situação de qualquer homem, qualquer ser humano que vem ao mundo. Mas, nos próximos 4 domingos, Ele vai nos salvar de tudo que eu falei hoje aqui. Assuma que você está nesse lugar, porque tem salvação para você nos próximos 4 domingos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela bendita palavra do Senhor. Há coisas na Tua palavra difíceis de um ser humano natural ouvir, porque o pecado de Adão, que foi o pecado da soberba, ele se instalou em nós de tal maneira que é muito ruim nós ouvirmos que somos tão maus assim. Porém, meus irmãos, Senhor Deus da glória, nós somos maus da forma como a Bíblia fala que nós somos maus. Queremos reconhecer isso e pedimos a Deus que o Senhor, daqueles que não são salvos, estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor os tire desta podridão e dessas trevas e os traga para a luz. E que, com relação àqueles que são do povo do Senhor, que nós entendamos essa doutrina, nós amemos essa doutrina e nós Te amemos de todo o nosso coração, para a Tua glória e para testemunho bom, para nosso bom testemunho diante de uma geração incrédula e perversa. Salva-nos, ó Deus, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Em nome de Jesus. Amém.